gente vai iniciar novamente a aula, porque a gente não sabe exatamente onde caiu. Então, vamos falar de novo sobre o mapa Gaçu, tá? Então, esse é o primeiro mapa, tá? É o mapa mais antigo registrado até hoje. Então, o mapa mais antigo que a gente tem registro hoje é esse mapa, o mapa Gaçu. Olha só que interessante. É um mapa que tem uma representação numa argila. Então, em um barro. E esse mapa está representando o quê? Pode ficar meio estranho assim, né? Mas como assim, Guilherme? É um mapa? É. Lembra do conceito que eu passei lá no início? O que é o mapa? O mapa é toda a representação da superfície da Terra. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Uma representação. Nós temos o rio Eufrates, tá? Nós temos algumas montanhas aqui e parte da vila que fazia parte da Mesopotâmia, ok? Então, esse desenho daqui, na verdade esse mapa, está representando a Babilônia, que fica na Mesopotâmia. E é muito interessante, o Cássio passa na frente, não, menino, não sabe o básico da TV, não pode passar na frente. Então, esse mapa daqui está representando isso. E olha só como esse mapa ele é antigo. Ele é de 2.300 anos antes de Cristo. Tá? É um mapa que, se você pegar, né, 2.300 anos de Cristo, mais 2.000 anos depois de Cristo, é um mapa que tem 4.000 anos de idade. Então é o mapa mais antigo da história. Ah, Guilherme, mas pode ter algum outro antigo enterrado? Sim, mas esse é o mais antigo registrado. E, como eu falei, representa a Mesopotâmia. Aí eu vou pedir auxílio do Cássio. Ô Cássio, o que você pode falar um pouco sobre a Mesopotâmia aí pra gente? Ô, gente, fala sério. O Bruno, chega aqui perto, por gentileza, novamente, desse mapa aí. Se você estivesse andando na rua e você encontrasse uma pedra com esses risquinhos aqui, você ia saber que isso aí é um mapa? Provavelmente, se eu encontrasse um pedaço de tijolo riscado desse aí, eu ia achar que era um entulho, né? Ia procurar uma lixeira mais próxima para descartar. Mas, na realidade, estudos arqueológicos do local onde esse artefato foi encontrado nos revelam que, na verdade, isso aqui é uma representação, como o Guilherme disse, da Mesopotâmia. E isso não é uma surpresa, gente. Nós estudamos aí no módulo vermelho a primeira escrita, né, já desenvolvida pela humanidade, que foi exatamente no mesmo modelo aqui de material desse mapa. Eram placas de barro, né, com alguns instrumentos, a chamada escrita cuneiforme, ela foi escrita nesse tipo de material, em placas de barro. Então, os primeiros mapas feitos usavam também as placas de barro cozido, né? Posteriormente começaram a usar os pergaminhos, que eram feitos de pé de animais, começaram a usar os papiros, mas a princípio essa representação aqui é super interessante. Lembrando que a Mesopotâmia é aquela área lá próxima do rio Tigre e Eufrates. Lembrando que as civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia eram civilizações hidráulicas, né? Daí a importância de representar o rio no mapa, porque a base de sobrevivência desse povo estava ali no rio, certo, gente? Então, como eu disse no princípio, acho que foi a hora que cortou aí a live, existem vários símbolos que são codificados no mapa. O mapa além de uma representação da realidade, é uma obra de arte, é uma forma da pessoa enxergar a realidade que ela vive. E se nós pegamos um mapa como esse aí, que não representa mais a nossa realidade, a gente pode achar que aqui não está representando nada. Mas quando a gente vai analisar o contexto histórico em que o mapa foi produzido, aí o pessoal da riu de mim aqui, a gente consegue descriptografar, né, esse tipo de simbolismo que foi construído ali no mapa, ok? Eu gostaria de mostrar para vocês um outro mapa produzido na antiguidade. Entretanto, não foi produzido pelos mesopotâmicos. Olha só, é um mapa do Anaximandro. Não se preocupe em estudar, mas se você lembra que na Grécia e na antiguidade clássica de modo geral, vários filósofos, né, vários estudiosos surgiram. Gente, olha esse mapa. Isso aqui é um mapa, não é uma bolinha circulada de azul, não é um círculo, não é uma aula de matemática. Isso aqui é um mapa. Um mapa que mostra, basicamente, as principais regiões conhecidas ali por volta do século VII. Tá? Nós estamos falando aqui do período mais ou menos arcaico da Grécia.
Repare que o mar Mediterrâneo e principalmente o mar Egeu, que é o mar grego, está ali no centro, no coração do mapa. Tá? Então é um mapa sem muitos detalhes, inclusive o contato que os gregos tinham, né, no início da formação de sua história com o Egito, o contato comercial que a Grécia realizava com o Egito, a gente chegou a discutir isso em algumas aulas, o que os gregos conheciam do Egito aqui no século 7 a.C., que o Egito tinha o Nilo, e parece que o Nilo é representado ali no Mar Vermelho, né, só que ele está ligando no Mar Mediterrâneo. Eles não tinham noção da dimensão, né, do fluxo de água, da dimensão mesmo, de tamanho do território, né? Era um mundo conhecido. Sabiam que existia a Ásia, né? Mas não tinham a menor noção do que havia na Ásia propriamente dita, a dimensão do continente asiático, tá? Sabiam um pouco sobre o Oriente, mas ali a representação seria o Oriente do norte da África, né? Um pouco do Egito com o norte da África, África setentrional, mas a maior parte do globo que nós conhecemos hoje não era conhecida pelos povos ali da Grécia Antiga. Portanto, é como se não existisse. Aquilo que o homem não conhece é como se não existisse. Tá? Um século mais tarde, esse mapa já tinha uma configuração bem diferente. Passa, por favor, aí, assistente. Olha só, repare que um século depois, usando o mesmo modelo cartográfico, os gregos já tinham diferenciado no Egito o Mar Vermelho do Rio Nilo, já tinham conhecimento a respeito de outros rios que existiam no Oriente, tá? Então a cartografia ela foi evoluindo e a maneira de representar a realidade vai se modificando ao longo do tempo. Pode passar, por gentileza. Olha só, aqui nós já temos um outro modelo desenvolvido na Grécia que é bem mais complexo, tá? Esse mapa aí, gente, é o do Posidônios. Foi feito no século II a.C. Tá difícil falar esse nome. Mas veja bem, olha a precisão de algumas coisas que o Posidônios conseguiu produzir nessa época. Algumas pessoas vão dizer, ele não tinha tecnologia. Tinha tecnologia sim, tinha uso da matemática sim. O que esse Posidônios fez de maneira mais incrível, assim, a minha singela opinião, nem foi retratar a Terra. Gente, esse cara conseguiu calcular o diâmetro da Terra numa precisão incrível. Ele errou por 900 milhas. Ele achou que a Terra tinha 24 mil milhas, na verdade são aproximadamente 24.900. Tá? Então a tecnologia lá da Grécia já fazia com que fosse possível fazer uma representação da Terra tão próxima da realidade, né? Dentro ali do mundo que era conhecido, é claro, né? Não tinha como ele supor coisas que estão fora da sua realidade. É como se ele estivesse tentando imaginar como é que é a representação de outro planeta, como é que é o mapa de outro planeta, né? Pode passar por gentileza. Aqui já, um pouco mais próximo da nossa era, chegando aí ao fim dos dias da Grécia, nós temos um mapa que foi produzido no período helenístico, aquele período em que a Grécia estava dominada pelo Alexandre o Grande. Gente, esse mapa produzido por Eratóstenes, ele vai utilizar algo que a geografia adora. Na história a gente não costuma usar tanto, mas lá na época do Alexandre o Grande, um grego traçou um mapa de toda a dimensão do Império do Alexandre o Grande, todo o Império Helenístico. Tá? Então nós temos aqui partes da Europa, partes da África, partes da Ásia. E esse cara faz o que nesses mapas? Coloca paralelos, coloca meridianos. Né? E é interessante para a geografia que o Eratóstenes era conhecido como pai. Ele é conhecido também como pai da geografia. Então foi um dos primeiros que trouxe esses paralelos e meridianos. É importante a gente relembrar a matéria, né? O que é paralelo? Latitude, eu não sei. Mas você está perdoado. E o que é longitude? O que é meridiano? É longitude. Então, latitude e longitude. Produção, passa para mim o slide. Ótimo. E aí a gente chega nesse mapa daqui de Ptolomeu. Pessoal, esse mapa é muito importante para a cartografia. Então, olha só, observando um pouquinho, o mapa de Ptolomeu. São muitos detalhes, né? Não tem como ver tudo, fiquem tranquilos. São muitos detalhes, exatamente. É uma arte, né? O mapa também é arte. Então, o que a gente consegue observar nesse mapa? Começa a surgir os paralelos de referência. Então, o de vermelho aqui, essas linhas que estão de vermelho, são paralelos de referência.
E também a gente vai ter a longitude aqui representada no mapa de Ptolomeu. E olha só que interessante, o Cássio já falou, mas é bom ressaltar. Olha aqui a Europa, olha como a Europa está representada, olha o continente asiático, a África. O mundo nessa época era apenas esses 3 continentes. Eles não sabiam da existência da América e da Oceania. Então é interessante observar que também ao longo da história o conceito de mundo vai se modificando, vai se alterando. O que é o mundo para você hoje? O seu bairro? O abraço do seu crush? Da sua crush? O que é o mundo para você? Então o mundo ele vai mudando. Então a gente percebe isso ao longo da história. E olha só que interessante. Vocês estão percebendo aqui mulheres que estão assoprando, né? Isso daqui que inspirou a Rosa dos Ventos. Olha só, Rosa dos Ventos. Então, norte, sul, leste, oeste, tem uma inspiração, porque para os cientistas da época, o vento vinha numa direção determinada. Então, olha só que interessante. Tem um pouco de mitologia aqui também, tá? Aí eu vou pedir para a produção passar novamente o próximo mapa. E a gente vai falar do mapa TO. Muito importante para a idade do mapa TO. Peraí, mas isso aí é um mapa? Isso aí é um mapa, gente? Assim, eu faço algo melhor, né? Eu desenho melhor. Eu não. Assim, os alunos, alguém desenha melhor do que isso. Mas é um mapa, né? Olha que interessante esse mapa. E é um mapa da idade medieval. Então, daqui a pouco eu vou pedir a ajuda do Cássio para falar um pouco da idade medieval. Mas o que vem na cabeça de vocês aí, quando fala em idade medieval? E aí, Cássio, o que a gente pode pensar quando fala em idade medieval? Cara, primeiramente, deixa eu só destacar uma coisa que está aqui nesse mapa. Tem até um Paradise aqui, né? Eu não sei se é uma lanchonete, se é uma boate, o que é o Paradise que está ali naquele mapa medieval? Me explica, você sabe? Então, olha só que interessante. Esse Paradise é o quê? O paraíso, né? Da Bíblia. Então, olha só. Aí a gente já tem uma relação. Ou seja, a ideia predominante nesse período é a ideia da igreja, né? A ideologia da igreja católica. Igreja católica. E olha só, no centro do mapa a gente tem qual cidade? Jerusalém. Jerusalém. Como que é? Jerusalém. Isso é hebraico? Que chique, hein? Cultura, muita cultura desse menino. Então, Jerusalém está no centro desse mapa, mostrando que Jerusalém é uma cidade muito importante para a igreja católica e para outras religiões, né? Para o judaísmo, para o islamismo. Então, o que a gente percebe? Jerusalém é o centro do mundo. E por que a gente chama de mapa TO? Porque a gente tem um T aqui. Então, a gente tem Mar Vermelho, a gente tem o Mar Mediterrâneo. Então, você tem a formação desses 3 mares formando o T. E a gente pode até fazer uma alusão, esse T, a cruz da igreja, tá? Mostrando qual que era o pensamento dominante nesse período. Então, a gente tem os 3 continentes, né? A Europa, a África e a Ásia. Nós temos o paraíso. Então, é o mapa TO. Pessoal, uma coisa muito importante que tem que ser ressaltada. Todo mapa possui uma ideologia por trás. Nenhum mapa é isentão. Ah, eu sou isentão, eu sou neutro, eu estou em cima do muro. Isso não existe, tá? Então, esse mapa está querendo mostrar o quê? O predomínio da Igreja Católica durante a Idade Medieval. Beleza? Você quer falar um pouco sobre a Idade Medieval? Olha, aqui a gente consegue perceber uma transição muito grande. Observe o mapa anteriormente mostrado. Mapa lá da Grécia Antiga, do século I, tá? O período aí em que Roma, apesar de ser Ptolomeu, né, um grego, mas é o período do Império Romano, e o mapa está todo escrito em latim, inclusive. Se vocês conseguissem observar o detalhe, dava para perceber isso. Mas os mapas que eu trouxe anteriormente, né, que foram elaborados na Grécia, eles já traziam algo ali da representação cilíndrica, mas se aproximando da ideia de que a Terra era redonda. Lá na época daquele mapa helenístico que eu mostrei, através da sombra projetada da Terra na Lua, né, em situações de eclipse, já se chegava à conclusão de que a Terra era redonda. Mas quando a gente passa para esse mapa do período medieval, gente,
A percepção é outra. Aqui a noção que a igreja está trazendo é que não apenas Jerusalém é o centro do mundo, mas a terra é o centro do mundo, né? A terra é a menina dos olhos de Deus, a terra é tudo que Deus criou, então a terra é o centro do universo e a terra é plana nessa visão medieval. Os geógrafos costumam dizer que é um período em que houve um atraso cartográfico muito grande, porque a igreja não queria aceitar aquela produção da antiguidade clássica. A igreja dizia que aquilo era um atraso, né? Dizer que a Terra era redonda, que coisa absurda que a igreja achava de afirmar que a Terra é redonda. A Terra é plana, Deus criou tudo, tá? Pode passar, por gentileza? Nas representações cartográficas medievais, é muito comum que a gente observe esse tipo de símbolo. Anjos, às vezes ali no caso a representação de Cristo, tá? Ou às vezes representações de demônios. Esse mapa, se eu tivesse colocado ele aqui inteiro, ia ficar pequeno, mas a gente vai perceber ali na parte de baixo, não vou falar a parte sul, porque era a parte de baixo mesmo, simbolizando que estava debaixo da terra, tinha a figura de dragões se entrelaçando, mostrando que acima está o céu, debaixo está o inferno, e no meio do caminho estamos nós, né? Está aqui a terra que é plana. E se vocês observarem bem na mão dessas figuras, é como se as figuras divinas, né, Deus, os anjos de maneira geral, estivessem controlando os astros, as estrelas, o firmamento, né, como a igreja costuma chamar, tá? Então é um período assim de estagnação da cartografia. Eu não vou dizer que é um período de atraso, como alguns se atrevem e ousam dizer, eu não costumo pensar num período como inferior, mas é um período em que não se projetaram conhecimentos novos a respeito da dimensão real do planeta. Tá? O pensamento medieval é aquele que ficou confortável em acreditar que a Terra era o centro de tudo. Pode passar, por gentileza, para a gente ir adiante, né? Agora nós vamos passar para outro período, que é o período moderno. Aí eu já vou dar uma abertura aqui, que o período moderno é aquele em que a Europa precisou sair da sua zona de conforto. O Império Bizantino caiu, houve a necessidade de buscar especiarias para as Índias, e o oceano, que era desconhecido, que era visto como um limite, ele precisou ser ultrapassado. Volta, por gentileza, meu amigo, naquele mapa lá de Jerusalém no centro. Gente, o Guilherme falou uma coisa muito interessante, né? O mapa TO. Então nós temos aqui os 3 mares que passam ali na região do Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo, Mar Vermelho, aquele mar que vai em direção ao Mar Negro, a região da Turquia. E ao redor nós temos o O. O O é o oceano envolto, um lugar que era completamente desconhecido. Mas esse obstáculo aqui do O, ele vai ser ultrapassado quando os europeus começaram a buscar uma rota alternativa para as Índias. Pode passar, por gentileza? Então, nós estamos vendo aqui nesse mapa o avanço para o desconhecido. E nessa época, o que está na mentalidade das pessoas é a herança lá do período medieval. O desconhecido, então, pode representar que você vai navegar e vai cair num abismo, já que a Terra é plana. A Terra pode ser plana, quem disse que não é? Né? Na época não se tinha certeza disso. Você vai navegar no oceano, você pode encontrar com uma sereia, a sereia vai te enganar e vai te levar para o fundo, você pode encontrar com um monstro marinho qualquer. Tá? Então essa desmistificação do oceano vai ser construída exatamente nessa época. A gente pode até encontrar alguns mapas desse período, nós não trouxemos hoje, mas com figuras marinhas ali sendo desenhadas, dragões, monstros, tá? Porque na mentalidade das pessoas isso era algo que realmente podia existir ainda. Pode falar, Guilherme, sobre esse mapa que tem tanta informação. Então, voltando aqui para a questão geográfica, é interessante observar que a gente consegue perceber aqui vários riscos, né? O que seria isso? É uma técnica muito conhecida na cartografia, que é a técnica de rumo e estima. Então, você estimava um rumo com a bússola, ou seja, com as rosas dos ventos, e daí, a partir daí, você traçava aquele rumo. Tá? Pessoal, esse mapa era uma riqueza na época, né? Os países não compartilhavam as informações como hoje, né? Você tem um site, você tem um Google. Naquela época a cartografia era muito restrita, ficava ligado mais a membros da coroa, nesse caso coroa portuguesa. Então cartas portulanas vêm de Portugal. Então você vai ter aqui essa preocupação com a cartografia. Imagina, Cássio, você teria coragem de pegar uma nau, um barco,
né, uma caravela, e Pelo sair vento. com essa cara de guerreiro, não, talvez eles tenham, né, a cara de guerreiro, sair em direção ao mar aberto, desconhecido, Seguindo essas linhas. seguindo essas linhas, né? Então, assim, nesse período aqui, a cartografia teve um impulso, um avanço tremendo. Por quê? Era necessário se localizar, era necessário se orientar no mar. Imagina você perdido no meio do mar, só vai para o lado água, outro lado água. Então era muito complicado. Então era necessário dominar a cartografia. Então você vai ter um desenvolvimento técnico da cartografia significativo. Tá? E uma das nações que tiveram a primazia, ó, gastei primazia, hein? Uma das primazias é Portugal. Tá? Então por isso que a gente vai chamar de cartas portulanas, que tem a ver com a expansão marítima. Você quer falar um pouco da expansão marítima? Olha, na verdade, só algumas coisas mesmo que são interessantes ressaltar. Essa é a época de invenção da bússola, do astrolabe, que eram usados como referência no oceano, tá bom? E outra coisa muito importante, além de Portugal, que foi pioneiro na navegação, nós temos também a Espanha, tá? No caso, gente, essa é a época em que os espanhóis vão procurar saber se a Terra é plana mesmo ou se a Terra é redonda, né? Então eles vão tentar fazer um contorno aí, por isso que o lado de cá está desconhecido. Então passa aí, produção, por favor. Pessoal, e esse mapa é muito interessante porque olha só, é aqui, nesse mapa, que você vai ter a representação pela primeira vez da costa americana, do litoral americano, mais precisamente da América do Sul. E o caso tem uma história muito interessante, Cássio. Como que esse mapa foi encontrado? Então, na verdade, é uma produção lá de 1500, né? É a primeira representação do Brasil. Inclusive, aqui a gente consegue ver o Tratado de Tordesilhas. Gente, esse mapa foi perdido no século XVI e ele só voltou a aparecer no mundo no século XIX de uma maneira incrível. Um bibliotecário italiano, um estudante de cartografia, ele entra num bar na Itália e quando ele olha para a parede do bar, o que está lá decorando a parede do bar? Esse mapa. Tá? Então foi reencontrado, ressurgiu na história de uma maneira gloriosa e está aí para nos proporcionar estudos sobre esse período. É emocionante, né? Uhum. É muito emocionante. Ó, então, passa aí para mim, produção, por favor. E aqui a gente tem a representação do primeiro mapa mundi moderno. Olha só que interessante. Você aqui já encontra quase todos os continentes. Então a gente tem a Europa, a África, a Ásia. Olha como que existe uma precisão da Europa, da África e da Ásia. E isso tem uma explicação. Por quê? Eles foram tão explorados nos séculos anteriores que eles conseguiram mapear muito bem os continentes. Mas olha como que está o formato do continente americano, que era algo recente, que foi encontrado recentemente. Então, eles estão explorando e estão aperfeiçoando o formato. Então, eu acho muito interessante mostrar como que a cartografia foi evoluindo ao longo dos anos. Gustavo, produção, por favor. Né? E já chegando na parte final, revelamos o nome aí, né, dos produtores. Chegamos aqui na projeção de Gal Peter, tá? Que é da década de 1970. Olha só, o que chama a atenção para você nesse mapa? A África. A África está na posição central do mapa. Essa projeção é conhecida como projeção terceiro-mundista. Uma projeção que valoriza os países subdesenvolvidos, os países do terceiro mundo. Tá? Então, esse mapa daqui vai mostrar exatamente a área dos continentes. Não vai se preocupar com o formato. Então, é muito interessante que a cartografia tem várias formas de ser representada. Então, essa é mais uma. Só que esse mapa, que foi trazido pelo Peter em 70, na verdade é do Gal, lá do século XIX. Tá? Então é como que a cartografia ela sempre está indo e sempre está voltando. Quer falar alguma coisa sobre isso? Só que a Europa, nesse mapa, ela deixa de ser o centro, né? Essa é uma grande inovação. Na verdade, os mapas que a gente viu anteriormente, eles tinham a Europa como centro na maior parte das vezes. Tá? Cara, essa é uma informação muito importante. Não sei se você já percebeu,
Olha só, a Europa é um dragão que está engolindo a África. Já percebeu isso? Olha só essa informação. Nunca mais você vai olhar para a Europa do mesmo jeito, olha só. Não vou dormir em paz. Então, a Europa é um dragão que tenta almoçar, jantar a África, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, produção, faz um favor. Estamos encerrando. Estamos encerrando, está acabando. Mas vamos ficar com essa reflexão forte. Guilherme, você colocou o mapa de cabeça para baixo. Caso você não pode falar isso, tá? Pessoal, a gente não pode falar que um mapa está de cabeça para baixo, tá? Se tiver uma alternativa numa questão falando, o mapa está de cabeça para baixo. Não está, ok? Por quê? Imagina ser do espaço. Toda representação de um mapa é de você no espaço. No espaço, alguma coisa está indicando que está para o norte, para o sul, para o leste? Não, tá? Então essa ideia de cabeça para baixo não existe. E esse mapa, que é do Joaquim Torres Garcia, um uruguaio, ele quebra essa noção de um sul ser algo inferior. Não, tá? E o Joaquim até fala, o nosso sul é o nosso norte, tá? Então não pense que o mapa está de cabeça para baixo, não, ok? Então, vamos para o próximo mapa, para a gente já encerrar. Aí a gente tem uma noção de classificação, porque olha só, aqui já muda um pouco. Os países do norte, que são os mais desenvolvidos, os países do sul, menos desenvolvidos. Então o mapa anterior está questionando essa questão, por que o sul é inferior? E isso é uma convenção, né? Isso é imposto. Então é possível ver o mapa de várias maneiras. E, produção, nosso último mapa, tá? Então, a gente começou lá de uma placa de argila e a gente vai encerrar um dos mapas mais modernos que tem hoje em dia, o Google Maps, que é feito a partir de quê? De satélites. Então, olha só que interessante, de uma placa de argila a gente chega à produção de mapa a partir de satélites artificiais. E o GPS participa muito disso. GPS que foi criado durante a Guerra Fria, então é interessante observar que como a guerra favorece a evolução técnica cartográfica e hoje nós temos uma precisão por causa dessa evolução cartográfica. Pessoal, não existiria... eu posso falar os nomes? Ou vai ser merchan? Não pode fazer merchan? Pode fazer merchan, a produção liberou. Então, olha só, Uber... tá? iFood, você não teria esses aplicativos sem o GPS. Por quê? O GPS vai passar a localização para o aplicativo. Então, o iFood, o Uber e outros aplicativos aí, Uber, eu quero merchan, iFood também, tá? Depois manda aí pra gente. Olha, só para fechar, eu quero dizer que embora esse mapa ele nos traga uma proximidade maior da realidade, embora seja mais próximo do real, gente, é uma representação da realidade. E ainda assim, não está isento de valores, não está isento de uma contextualização histórica, não está isento de um ponto de vista. Beleza? Olha, nós já estendemos muito, mas eu agradeço muito pela companhia de vocês. Tamo junto e estudem, vocês não de férias não. Eu vou dar voador em quem estiver em casa à toa aí jogando videogame. E daqui a pouco a gente volta às 18 horas, pessoal do Servidão. Então, tamo junto. Mas quem é do primeiro, quem é do secretinho, pode ficar com a gente, que o tema é bem interessante, né? Daqui a pouco a gente volta. Tchau!